eu quero conversar com todos sobre o meu primeiro disco que eu fiz solito. Eu egresso da Universidade Federal como professor de Educação Física naquela época, isso em 76 para 77 já. Eu tinha que dar um jeito na minha vida, eu tinha que trabalhar, eu tinha que ganhar minha vida e formar uma profissão. E não era fácil, porque a vida bate na gente e a gente tem que botar a cara a tapa e seguir em frente. Meu primeiro trabalho como professor de Educação Física começou em Canoas como convidado para formar um grupo folclórico numa escola. E eu, como já estava no Projeto Rondon, já tocando músicas gaúchas, eu comecei a entrar de cabeça na parte das danças gaúchas, folclore gaúcho e todas essas coisas que envolvem. Mas o que acontecia na época? Eu via muita gente correndo atrás de trabalhos para copiar ou para se basear nas músicas. O Paixão Cortes e o Barbosa Lessa tinham pesquisado um livro com umas danças gaúchas e pediram para um maestro escrever aquelas danças. Mas elas estavam ali escritas de uma forma que, de repente, os compassos que estavam ali não fechava bem com o ritmo que precisava para os pares dançar, por exemplo, pezinho, cana verde, maçanico, anu, e aí vai. No Instituto de Tradição e Folclore foi feito, naquela época, uma fita cassete com uma releitura daquelas músicas e de uma forma que tivesse ritmo, tivesse andamento e os compassos fossem todos encadeados de forma que os grupos pudessem ensaiar, dançar e ter uma unanimidade nas danças. Bueno, fui lá fazer essa pesquisa, encontrei o Tércio Prachetes, que era professor de dança gaúcha, me deu uma cópia da fita e fui para casa ensaiar aquela fita, eu e a minha gaita. E dele gaita, e dele fita, e daqui a pouco eu tirei todas as músicas, eu acho umas 20. Bom, tá na hora de ver o que a gente vai fazer. Precisava de um disco de danças com as melodias das danças gaúchas. E foi aí que eu parti. Mas não tinha dinheiro para fazer esse disco. E eu sabia que esse disco era muito importante e haveria procura. Então a parte comercial dele, que também era do meu interesse, porque eu queria fazer um investimento, mas também ter lucratividade nisso. Não tendo dinheiro, eu digo, puta que pariu, eu tenho que vender alguns discos antecipados para começar a pegar um dinheiro. O dinheiro para estúdio eu tinha. Lá no estúdio EGER, digo, bom, aquele ali eu paguei um determinado número de horas. Músicos também, nem pensar para botar músicos para acompanhar. E como eu queria um disco simples, então eu vou fazer um disco simples só com a minha gaita e um violão. E qual era o parceiro mais próximo que tocava violão e se prontificou para me dar uma mão? O Rubem Jacob, que fazia parte do Caverá, meu amigo pessoal também. Ele disse, deixa comigo, Alex, eu te acompanho em todas as músicas. E lá fomos nós para a EGER, o estúdio da EGER, nas madrugadas, que é quando eu consegui estúdio. Mas, concomitante com isso aí, segui vendendo os discos, porque eu precisava depois fabricar esses discos. Então, cada amigo que passava por mim, eu com um caderno debaixo do braço, eu digo, escuta, eu preciso que tu me compre um disco, ou dois, porque por aquilo. E aí fui vendendo. Não me lembro quantos discos eu vendi, mas isso era lá nos anos de 78 por aí. E mandei bala naquelas madrugadas, gravei
esse disco de acordo com aquela fita que eu tinha apanhado lá no Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore. Fiz o disco, gravei o disco, aí peguei a matriz, tirei uma cópia. Digo, bom, eu preciso apresentar para um dos pesquisadores. Fui lá na casa do Paixão Cortes com a fitinha e quando rodou o pezinho, ele encheu os olhos de lágrima e disse, eu peguei uma canoa, me parece que era em Pelotas, para São José do Norte e foi lá onde tinha um cara com uma gaitinha debaixo da cama e tocou o pezinho para ele e ele olhou para mim e disse, Alex, era exatamente isso. Eu quero até dar uns cursos de dança folclórica e eu estou contando contigo para me acompanhar nisso. Eu disse, muito bom. Que legal, então está aprovado pelo pesquisador. Mas eu preciso que tu me autorize, porque pode que tu vá querer me cobrar direito autoral disso aí no futuro e eu não, mesmo que seja músicas de domínio público, imaginava eu quero autorização, quero fazer uma coisa assim, tudo nos trinques. Aí o Paixão disse, olha, isso tu tem que falar com a editora, porque eu editei todas as músicas, eu e o Barbosa Lessa, lá em São Paulo. Aí eu já saí assim, sentindo que poderia complicar a minha vida. E complicou. Eu fiquei horas gastando o telefone para falar com a editora essa. Me deixavam pendurado. E eu não conseguia autorização. Até que finalmente alguém me atendeu lá e eu berrei. E aí me mandaram o preço. Era o valor que eu tinha arrecadado para fabricar os discos de direitos autorais que eu tinha que pagar. Eu não tenho esse dinheiro. Não vou fazer. Engavetei. Estava morando em Canoas nessa época. Engavetei a matriz. Ficou lá. Bom, mas o mercado já sabia que existia essa gravação. E aí começaram a me pedir de, bom, eu vou fazer umas fitas. Fita cassete, na época era LP e cassete. Mandei gravar uns cassetes com capa, com tudo, papapá. E aquilo foi uma briga. Aquilo se avançava como porco nas batatas. E aí eu digo, puta, que pena, né? Que eu não posso lançar esse disco. Mas não, demorou não sei quanto tempo. Me chamaram no Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore. A presidente do Instituto me chamou. Nós sabemos que tu gravou um disco, que tu pesquisou aqui. Eu já ouvi uma fita aí que tu vendeu. E é exatamente isso. Também sabemos que tu está com problema aí de autorização. Nós vamos, em nome do Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore, nós vamos chancelar e vamos fazer a apresentação do teu disco e tu lança o disco, que eu quero ver o que vai acontecer. Aí fiquei com 3 metros de altura. Peguei o papel escrito, levei no arte finalista lá em Canoas, meus amigos que estavam fazendo a capa e vamos finalizar porque eu vou lançar essa. E foi mesmo. Terminaram a capa e eu mandei para a fábrica. Não demorou X dias, eu não aguentava mais para ver o disco. E quando me ligaram da fábrica dizendo, tá pronto, eu digo, pelo menos me mande uma caixa de 25 por avião, porque eu não aguento esperar. Ia levar mais uns 2, 3 dias para chegar. E mandaram. Quando eu cheguei na Fundação Rubem Berta, que existia ainda aqui, de noite, e me entregaram aquela caixa, peguei a caixa e não consegui ir até o carro. Sentei no cordão da calçada e abri. E eu nunca me esqueci, porque eu puxei assim de dentro da capa esse disco e foi uma emoção muito grande, mas muito grande, porque estava ali e ele ficou realmente muito bonito. E aquilo foi um momento inesquecível para mim, porque era o meu primeiro disco feito com muita dedicação, muita luta, muita dificuldade e tinha chegado. Obviamente que a primeira coisa que eu fiz foi levar um disco para o Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore, outro disco para o Paixão Cortes e um para o Barbosa Lessa. Bom, não demorou uma semana, me ligou um advogado, diz, olha, eu quero conversar contigo a respeito do disco das danças gaúchas. Digo, já senti um calafrio. Vim de Canoas a meia rédea. Cheguei lá no escritório dele, me parece que era no edifício Santa Cruz,
E fui lá. E ele estava com o disco que eu tinha autografado. Eu levei um choque, porque nem o Paixão, nem o Barbosa Lessa me falaram, na hora que eu entreguei os produtos, não, isso aí nós discordamos, ou qualquer coisa assim. Resultado, foi uma discussão que não foi para a justiça, mas finalmente eu acertei, paguei os direitos autorais, porque daí eu comecei a vender os discos, paguei os direitos autorais sobre as danças gaúchas, e o disco está até hoje nas plataformas. Muitos anos, algumas dezenas de anos que esse disco está no mercado. Não esqueçam de se inscrever no meu canal e mandar alguma cartinha, porque eu quero saber a opinião de vocês sobre as minhas paraguaiadas aqui que eu venho falando. Abraço a todos e até o próximo episódio.